mensagem de hoje que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 até o 30. E destacamos o versículo 27 que diz assim: Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para a Antioquia. O tema de hoje é: Deus sempre vem ajudar a sua igreja. Os profetas que vieram de Jerusalém para a Antioquia eram profetas do Senhor. Não era profeta de faz de conta ou por conta própria. Eles foram enviados por Deus para fazer a profecia. E esses profetas, eles já eram profetas cristãos. Não os profetas do Antigo Testamento, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado ao terceiro dia, depois ele subiu aos céus, toda a profecia é da era cristã que Deus está aprovando. Ele não aprova mais as profecias do modo antigo, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, somente um profeta é chamado de profeta quando é cristão. Por esse motivo, nós também temos que tomar um certo cuidado com essa quantia enorme de religiões que querem que o povo viva conforme o Antigo Testamento. Deus já realizou a sua obra, a obra do Messias, que foi profetizada lá no Antigo Testamento, e ela já se cumpriu. Então não tem como voltar atrás agora, querendo se fazer uma vivência de Antigo Testamento. Não, agora nós estamos no Novo Testamento. E o Novo Testamento não tem mais um povo escolhido, como o povo de Israel, para Deus realizar nele a sua obra. Agora, depois de Cristo, quando ele fez a sua obra de cruz, o povo que Deus escolhe é a sua igreja. E ele anuncia a mensagem através dos profetas, dos pastores, dos presbíteros, dos cristãos em geral. E é assim que Deus trabalha. Só que esses profetas, ou cristãos de forma em geral, ou pastores, ou até apóstolos, como nesse caso aqui, todos eles são enviados por Cristo, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí esses profetas vão lá e anunciam algumas coisas, e dentre uma das coisas que é registrado no livro de Atos é o que o profeta Ágabo ele vai falar. E ele profetiza, porque Deus o enviou para falar isso, de que haverá uma grande fome na terra. A falta de alimento é uma fome. Então, o que aconteceu a partir disso é que os próprios cristãos começaram a se movimentar para enviar alimentos ou então dinheiro para comprar alimentos para os cristãos da Judeia. Aqui o texto não fala de forma bem clara aonde mais o povo vai sofrer, mas parece que eles falaram. Então haverá uma fome muito grande na Judeia. Não só na Judeia, como em todo o mundo. Isso provavelmente aconteceu no ano 46 depois de Cristo. E o imperador daquela época, o imperador romano, era o imperador Cláudio. Essa é a história que o texto nos coloca. Mas diante dessa história, nós também podemos perceber que Deus sempre estava pronto para ajudar a sua igreja. Nos momentos, ele permitiu que houvesse alguma coisa ruim, mas ele sempre estava pronto para proteger e cuidar a sua igreja. Tem momentos em nossa família que Deus permite enfermidades. Tem momentos em nossa família que Deus permite que alguém
que pelo menos estava ganhando mais o dinheiro, perde o seu emprego ou até perde o seu patrimônio. E a família, de repente, necessitaria disso. Tem momentos na nossa vida que, ao pertencermos a uma igreja cristã, nós somos perseguidos por pessoas pagãs ou até por hipócritas dentro da igreja. Nesses momentos de perseguição, de fome ou doenças ou falta de recursos financeiros, e poderíamos somar outras coisas aqui também, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo que nós sempre costumamos fazer como cristãos: falar para Deus do nosso problema e pedir de Deus a solução, e deixar tudo à sua santa vontade. Então nós oramos ao Senhor e pedimos, e depois também agradecemos, e fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aquele povo, eles fizeram isso, mas eles fizeram uma coisa a mais: reuniram ofertas para que aqueles que eram estavam numa situação difícil, aqueles que eram mais frágeis, eles não sofressem tanto. Então reuniram ofertas para ajudar aqueles da Judeia. Nós também podemos ajudar o nosso semelhante, porque se para nós é difícil, tem gente que sofre muito mais. Aquele povo que reuniu a sua oferta, eles também sabiam que iriam sofrer, mas eles estavam um pouco melhor do que os outros. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser anunciada, e o profeta do Senhor, enviado por Deus de Jerusalém para Antioquia e depois também para outras regiões, como depois começa também o apóstolo Paulo a trabalhar e levar o Evangelho às nações, o profeta não está preocupado muito com o que vai acontecer. Ele quer falar da graça de Deus para a salvação. Porque aqui no mundo nós vamos ter fome, vamos ter doença, vamos ter dificuldades enormes. Então nós não confiamos neste mundo, nós confiamos no Senhor, e um dia, ao partirmos daqui, nós teremos a regalia, a santidade, tudo o que Deus tem preparado para nós no seu reino celestial. Já aqui na terra, nós podemos crer em Jesus Cristo, podemos receber o perdão e podemos ouvir das palavras do Senhor que Ele está junto conosco e nos ajuda. Vamos confiar no Senhor, mesmo se a situação fica difícil, porque juntos com Cristo nós almejamos coisas maiores, não de repente aqui na terra, mas no reino celestial. E tudo isso por graça de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, Tu tens permitido aqui no mundo muitas situações difíceis, mas também o Senhor tem nos ajudado a cada instante. Fique perto de nós e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.